Você já deve ter se perguntado o que é esse tal de Fox Eye que tá todo mundo comentando. Bom, gente, ele ganhou fama também graças à modelo Bella Hadid, que postou foto com esse formato de maquiagem. Como o nome já diz, né, do inglês Fox, ele remete sim à raposa. Sim, o nome inspirado no olhar de raposa, que remete a um olhar mais sexy e mais sensual. Basicamente, essa técnica remete ao esfumado, que traz esse olhar de levantar o olhar, né? Então ele traz o esfumado do olho até as têmporas, e o cantinho interno também tem esse formato mais afinadinho, assim, deixando um olhar mais alongado e mais alto, por isso que ele dá esse aspecto de levantar o olhar. Como a gente sabe, né, tendência ela vai e volta, assim como roupas, sapatos, tudo. Digamos que essa técnica ela não é tão nova assim, eu já ministrava ela em cursos lá em 2015, mas eu diria que esse nome realmente ficou muito interessante, muito atrativo e ganhou uma fama muito grande aí, né? A gente tá todo mundo comentando o tempo todo e muita gente me perguntando o que era esse tal de Fox Eye. Então, gente, chegamos aqui para apresentar para vocês a técnica do Fox Eye, tá? Para iniciar a técnica, vamos lá começar com a sobrancelha. Eu vou utilizar esse produtinho aqui que é o Onyx da Make More Sculpt Onyx. Vou usar essa pastinha com a ajuda do pincel 177 da Dye Makeup, tá? Ele tem a pontinha bem fininha, retinha. Peguei meu produtinho aqui. Essa técnica do Fox Eye, ele já começa aqui pela sobrancelha, porque ele tem que estar bem angulada nessa região, tá, gente? Então, o Fox Eye, o que é? Ele vai ter aquele gateado esfumado pra fora, no canto interno também o gatinho lá dentro, né, a pontinha do delineado. Então, a sobrancelha, ela tem que estar bem angulada também, pra trazer aquele aspecto do olhão, né, mais puxado, né, do olho raposa. Então, aqui eu começo ele um pouquinho mais baixo. E vou levando em direção aqui ao ponto alto. Próximo passo, eu venho aqui em cima no ponto alto e faço aquela angulação, cobrindo aqui as falhinhas, fechando até o final da sobrancelha. Outro lado, começando aqui um pouquinho mais baixo. Arrasta pra cima. Agora eu vou vir com esse meu corretivo, esse aqui é da Kryolan, tá? É uma camuflagem da Kryolan, esse é o D62. Com esse pincelzinho aqui da Iclo, que é o 80066, ó. Ele é fininho na ponta, então eu vou fazer o desenho aqui das sobrancelhas e descer com essa camuflagem em toda a extensão da pálpebra móvel dela, pra gente fazer a neutralização e a fixação da sombra. Peguei bem o produto dos dois ladinhos do meu pincel. E vou vir aqui um pouquinho mais baixo, ó, fazendo o desenho da sobrancelha. E agora eu aplico em toda a pálpebra dela. É importante você vir com o corretivo até aqui nas têmporas um pouquinho, ó. Você vai jogando o restinho de produto lá pra fora. Então, um restinho de produto aqui pra fora. Tiro o excesso com a esponjinha. A esponjinha também eu dou batidinhas aqui fora. Agora vamos começar com a técnica, tá? Eu vou iniciar com esse produtinho aqui da Bruna Tavares, tá? Aquele é o BT Velvet Brown. É uma sombra líquida e eu vou começar com ela porque ela vai facilitar o direcionamento do nosso Fox Eye. Com a ajuda desse pincelzinho aqui da Iclo, tá? Ele é o 80264. Peguei o produtinho aqui no meu pincel, tá? E eu vou fazer agora o delineado. Nada muito certinho, tá? Ele vai ficar meio bagunçadinho mesmo. Então, eu vou começar só jogando essa sombra lá pra fora, ó. E fechando ela aqui pra dentro da pálpebra móvel. Cada vez menos produto,
próximo no canal lacrimal, tá? Deixando ele aqui na diagonal. Vou preencher aqui um pouquinho. E agora, antes de secar, tem que ser bem rapidinho, eu vou vir com esse pincel mais curtinho aqui da Ico. Ele é o 81272, tá? Eu vou vir esfumando esse delineado. Eu deixo ele mais altinho, ó, vou jogando lá pra cima. Ok, o primeiro esfumado certinho, antes que o produto seque, então a gente conseguiu fazer uma distribuição do produto ali. E agora, para dar mais acabamento ali no delineado, eu venho com o Dye Makeup 132, tá? Que ele é o menorzinho, mas ele tem as cerdas mais longas para eu conseguir trabalhar melhor com esse esfumado, ó. Eu posso trazer ele mais para fora um pouquinho, trabalhar bem na bordinha dele, ó. Eu não peguei nada de produto, eu tô utilizando o que já apliquei aqui na pele dela. A mesma coisa do outro lado, tá? Na mesma direção, diagonal, subo aqui com a minha sombra. Nada muito certinho. Viro o meu pincel, fecho lá no canto interno. Preencho. Ó, gente, como é que fica o esboço, tá? Com o pincel mais curtinho, eu vou esfumar. Lembrando que tem que ser bem rapidinho para não secar essa sombra. Espalhei bem, troco o meu pincel. Por que eu não começo já esfumando com esse? Porque esse aqui, ele poderia espalhar numa região maior. Eu queria deixar concentrado ali, ó, mais rente à raiz do cílio, subir um pouquinho só. Então, esse aqui eu acho melhor para fazer o acabamento, tá? Aqui no finalzinho do olho, eu sempre dou essa puxadinha pra fora. Ok. Agora, gente, eu vou vir com o blush Harmony da MAC, tá? Pode ser a sombra Soft Brown também, ou qualquer outra sombra mais clarinha que você tenha. Esse é uma Macryla A28, tá? Agora eu vou pegar daqui pra fora e vou esfumar em sentido às têmporas. Posso entrar aqui um pouquinho nos olhos. Mas a ideia dessa sombra é ficar esse acabamento aqui no cantinho externo. Entro com ela aqui em toda a pálpebra móvel, também esfumando. Mesma coisa do outro lado, então eu sempre começo aqui do canto externo, do final do olho pra cima, levo em sentido às têmporas. Lembrando sempre, tomar cuidado só pra não descer esse traço aqui, tá? Não deixar ele vir reto, sempre pra cima, ó. Agora eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. Esse aqui é o da Dye 136, com essa sombra aqui, que ele é um blush, né? Ele é o blush da MAC, é o Swiss Chocolate. E vou utilizar ele para intensificar essa sombra. Então, eu sempre começo aqui um pouquinho mais baixo, mais próximo dos cílios, e vou subindo aqui para a lateral. O outro ladinho a mesma coisa. Essa sombra aqui, ela vai só intensificar o nosso esfumado. Finalizamos o efeito esfumado, já ficou com essa característica mais alongada, né? E agora, para selar ali o restante da sombra em cima, para dar um acabamento, eu vou utilizar essa aqui da Urban Decay, que é a Fox, tá? Ela é bem clarinha. Quem não tiver ela pode utilizar também sombra, o pó facial como sombra, que dá super certo, tá? E o pincel que eu vou utilizar é esse aqui da Ico, que é o 80-103, tá? Ele é bem fofinho a pontinha dele. Então, com batidinhas, venho aqui em cima, ó, e selo toda essa região aqui. Bom,
Fizemos o Fox Eye sombra, agora a gente vai vir com o delineador para deixar ainda mais marcante essa parte externa e fazer aquele delineado no cantinho interno também. E eu vou utilizar esses dois pincelzinhos aqui da Ico. Esse aqui, ele é chanfradinho, tá? Mais curtinho, o 80263C, que é o meu preferido para delineado. E esse aqui, pontudinho, que é para dar aquele acabamento, inclusive no canto interno, tá? Esse aqui é o 81000. Eu vou utilizar o nosso queridinho Ingloss 77. Então, gente, agora é o seguinte, eu vou aplicar o delineado e eu tenho que vir rapidinho esfumando, tá? Então, é por isso que eu vou fazer um olho de cada vez, tá? Então, vem aqui, finalzinho dos olhos dela, faço aquele tracinho lá na diagonal. Deixa a ponta bem fininha. E um pouco mais baixo, ó, eu vou trazendo esse delineado pra dentro do olho. Mais ou menos até aqui, ó. Preencho. Não precisa ser bem certinho, porque a gente vai esfumar, tá? Ok. Tem que vir bem rapidinho, eu vou utilizar o mesmo pincel que a gente utilizou anteriormente. Vou vir esfumando. Esfumei bem ali, tá? O meu delineador. Agora eu vou vir com essa sombrinha preta. Essa aqui é o Blackout da Urban Decay, com um pincelzinho pequenininho, tá? E vou vir bem rente aos cílios, esfumando, junto com o meu delineador, ó. Volto com o meu gatinho agora, um pouquinho mais baixo, para eu pegar um pouquinho do inferior dela também, ó, para deixar esse traço aparente. Deixo bem fininho lá no final, ó. E rente aos cílios eu aplico um pouco mais do produto. E agora, gente, com um pincel menor ainda, só para acabamento mesmo, é o 13 da Ico, eu vou espalhar. Para ficar essa bordinha aqui mais escurinha e a raiz dos cílios também. Aqui em movimentos de vai e vem, ó, em direção ao meu delineado. Ok, depois que eu espalhei bem o produto, eu retorno com um pincel maior para tirar a marcação. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado, tá, gente? E volto a delinear aqui o cantinho externo, tá? Agora um pouquinho mais baixo aqui, deixando esse traço bem fininho aqui. E aqui, ó, próximo ao traço, e bem rente à raiz dos cílios, eu vou arrastando o restinho do delineador. Agora eu vou dar uma dica para vocês para acentuar mais esse Fox Eye. A gente pode vir com uma esponjinha bem fininha a ponta dela, ó, com um pó compacto e passar ele nas laterais. Aqui a gente consegue daí fazer a limpeza, ó, e deixar esse olhinho mais levantadinho ainda. Agora eu vou vir com esse produtinho aqui da Bruna Tavares, que ele é o pretinho, tá? Ele é o BT Velvet Black. Com esse pincel bem curtinho, esse aqui é da Michelle Palma, o M107. E vou fazer um acabamento aqui no cantinho externo dela, inferior dos olhos. Agora eu venho com o Swiss Chocolate, bem na bordinha, ó. A bordinha é pedacinho por pedacinho que a gente vai esfumando, ó. Agora eu vou passar esse delineador da Ingloss, que é o 68, na linha d'água, tá? Pra aumentar um pouquinho mais o olhar.
agora o cantinho interno com esse pincel bem fininho, que é o 81.000 da Ico, o Ingloss 77. Eu vou pedir para ela olhar sempre pro lado oposto. Então, se eu for delinear, por exemplo, o cantinho de cá, ela olha para baixo e para lá. Eu vou fazer a pontinha dele aqui. E vou arrastar essa pontinha aqui, ó, em direção ao nariz. Agora pode abrir. Isso. Olhar fixo pra frente. Então, eu fiz esse cantinho interno, ó, e entrei aqui no olho também um pouquinho. Não preciso fechar até o final, porque eu vou vir com os cílios ali. Mas o cantinho interno, ele tem que ter esse puxadinho aqui também. Arrasto o pincel, continuando o meu delineado em direção ao nariz. Ela olhando pra frente, eu preencho ele aqui, ó. Para finalizar a técnica dos olhos Fox Eye, eu vou utilizar esses cílios aqui. Esse aqui é da Patty Imports, é o G806. E é muito importante vocês escolherem uns cílios que ele seja o cantinho interno mais curtinho e o cantinho externo mais longo, tá? Até mesmo para acompanhar esse estilo do olho mais gateado, mais alongado, tá? Para finalizar, a gente vai fazer um lábio mais nude também, tá? Eu vou iniciar a aplicação com esse lápis aqui da MAC. Esse aqui é o Toast and Butter, tá? Ele é um lápis retrátil marronzinho, ó. E eu vou fazer essa aplicação no contorno do lábio dela, dando uma leve aumentadinha. E agora, no centro do lábio, eu vou aplicar esse batom da Aline Pinheiro, que é o Virgem. E agora eu vou fazer a aplicação desse gloss. Ele é um verniz, tá? Da Make More, é o Gold. Fica muito lindo, dá pra ser aplicado em cima de qualquer tom de batom. O gloss eu sempre aplico ele com batidinhas, tá? Um beijinho e até mais!